o peixe vira fêmea. Estão fazendo isso para aumentar a produção de peixe gordo. Então, esse é a ponta de um problema. Então não dá para escapar, né, professor Alexandre? Para onde você Dá, vai? dá, Betete, dá. Quais são os sintomas mais comuns, né, de uma pessoa, aí se tiver diferença entre criança e adulto, do TDAH? Mas você não tinha supermercado vendendo lasanha pronta, hambúrguer pronto, tudo pronto que você pode esquentar. E parou para pensar que a dieta de alimentos mais prontos, ela é rica em carboidrato? Sim, a maioria é. E eles colocam xarope de milho. Pergunta para qualquer fazendeiro como que engorda porco. É com milho. Quer ficar gordo, quer ficar retardado, come milho. Tanto que tem uma série de pesquisas mostrando que o milho, o milho no cereal matinal é responsável pela depressão e o aumento de depressivos nos Estados Unidos. Com o maior consumo de milho e soja, maior os problemas para a saúde. Cara, a soja tem isoflavona. Você coloca a soja na água, o peixe vira fêmea. Estão fazendo isso para aumentar a produção de peixe gordo para abate. A isoflavona é o que, professor Alexandre? A isoflavona, ela é um precursor hormonal feminino, tá? Ela vai ativar a produção de hormônios femininos. Então, um pesquisador na Noruega e depois foi replicado no Canadá e etc. Em culturas de peixes, as fêmeas elas ficam prontas anteriormente aos machos e com mais gordura. Ela pode ser abatida antes. Então, estão jogando isoflavona. Então, a primeira coisa, diminui a batalha entre os peixes, eles não se machucam. Segundo, eles engordam mais rápido. E terceiro, eles ficam prontos mais rápido para o abate. E a mesma coisa o frango, Betete. Então, o sangue A tem que comer frango. Cara, tem que comer frango, mas hoje não pode comer frango. Só se for um frango de boa origem. O frango tem o equivalente a 30 centímetros para ele viver. Então, profilaticamente, se dá antibiótico uma vez por semana, porque eles se bicam um ao outro. E aí, como eles não têm infecção, se dá antibiótico. Não vale a pena comer uma carne desse tipo. A boi também tem antibiótico? Tem. Então, não coma o fígado do boi, que é onde vai reter o maior número de toxina. Boi come pastagem que foi aplicado veneno também. Sim, vai tudo para o fígado e intestino. Não coma vísceras, não coma fígado. Agora, nós estamos aí. Então, esse é a ponta de um problema. Então não dá para escapar, né, professor Alexandre? Para onde você vai? Dá, Betete, dá. Você precisa de uma boa suplementação. Você, por exemplo, o autista, o transtorno do espectro autista, o transtorno de ansiedade crônica, o déficit de atenção, todos esses exigem o início do tratamento, um tratamento intestinal. Pode prestar atenção que quando nós entramos com a dieta sólida, se a criança tem a tendência a ser autista, ela fica. Quando entra na dieta, sai do só o TT, só o leite materno, para entrar numa dieta, a criança exacerba os sintomas. Por quê? Flora intestinal. Então, a gente tem que corrigir a flora intestinal. Hoje tem bons fármacos, bons repositórios de flora intestinal. Né? Eu não vou citar os nomes, porque são nomes comerciais, mas a gente tem boas conjuntos de cepas intestinais, bactérias intestinais. Nós temos a possibilidade de fazer limpezas intestinais para tirar essas bactérias patogênicas. O problema é esse. O glifosato mata bactérias boas, mas não as patogênicas. Então, a gente fica com uma série de bactérias, são conhecidas como firmicutes. Firmicutes são bactérias que reproduzem rapidamente e substituem as boas. Precisa repor, precisa limpar. Tá? Agora, o professor Alexandre Távola, quais são os sintomas mais comuns, né, de uma pessoa, aí se tiver diferença entre criança e adulto, do TDAH,
E quando diagnosticado, já que você falou que tem sim uma conduta de tratamento, a partir do momento que aquele paciente, ok, eu vou tratar isso, em quanto tempo a pessoa ela chega a ficar totalmente curada ou somente diminui aí a hiperatividade? Então, quais são os sintomas mais comuns e depois de quanto tempo é possível voltar a uma estabilidade? Então, o sintoma mais comum, você pega a criança, por exemplo, ela já não presta atenção em aula, caderno não está preenchido. Você começou a olhar para isso, você falou, epa, não presta atenção. É problema visual ou é déficit de atenção? Ela, assim como no autista, ela tem dificuldade de focar na pessoa quando conversa. Então, ela não olha para a pessoa conversando, ela sempre desvia o olhar. Isso na criança. No adulto, é aquele adulto que vai tomar água, chegou na cozinha, comeu um negócio, subiu e esqueceu de tomar água. Aí desceu, tomou a água e esqueceu de levar a água para a esposa. Isso aí é normal. Acontece. Tá. É estresse? Não, não é estresse. A gente está falando aí de um conjunto de neurotransmissores não funcionais corretamente. Aí precisa realmente de uma abordagem. Qual que é a primeira abordagem? O mundo que nós vivemos é tóxico. Desintoxicar. Segundo, melhorar a suplementação via dieta ou suplemento de vitamina B12 metilada, metil B12. E, se possível, do metilfolato também, que é a B9. Terceiro, repor flora intestinal. Mas a gente não costuma repor flora intestinal sem diminuir a patogenicidade da flora. Então, existem pesquisas que mostram que o Saccharomyces boulardii, que é o que vem no Floratil, comercial Floratil, mas qualquer farmácia de manipulação manipula, diminui a quantidade de bactérias do tipo Clostridium e Firmicutes no intestino. E isso vai fazer com que melhore, inclusive, a produção de serotonina. Por isso que falam o intestino é o segundo cérebro, porque uma série de neurotransmissores são produzidos lá. E aí, terceiro, a gente pode entrar com uma reposição de flora intestinal. E nesse meio termo, se necessário, modular a função imunológica, que é aí um dos grandes mestres no Brasil desse conhecimento foi o Dr. Lair Ribeiro, que trouxe isso, a ideia da LDN, da naltrexona em baixa dose. E aí nós tiramos o aspecto alergogênico, alergênico, onde o cérebro... Betete, tem um conceito importante. Se o intestino está vazando, a barreira hematoencefálica também está. Sim. É um conceito importante. E a barreira hematoencefálica varando, você vai ter metabolismo de coisas que não poderiam ser no cérebro, no cérebro. E aí, quando você faz uma ressonância magnética, você vai ver glioses, que é tão comum hoje em criança, e ninguém se deu conta que é o glúten, que vaza do intestino, produz uma alergia violenta em nível cerebral. Então, dieta. Tira glúten e leite. Não precisa de nenhuma mágica. Tira glúten e leite. É só para começar isso. Tira glúten e leite, que eles são pró-inflamatórios. Tirou glúten e leite, entrou com Saccharomyces boulardii e depois fez uma reposição de flora, a chance de melhorar está entre 70% e 90% já. Nós estamos falando de procedimentos simples que vão levar a criança a um estado de melhor e o adulto também. Aí você me pergunta, isso cura? Primeiro, não existe cura para isso, porque isso é uma síndrome. Tá? Então, existe melhora dos sintomas. Epigeneticamente, a gente herdou esses sintomas, porque nós tivemos já os papais que foram expostos a contaminantes, as mamães que foram expostas a contaminantes. Então, suplementação, dieta, isso não é moda, isso é necessidade.